todos, agradecer quem está aqui hoje e também agradecer a Ângela pelo convite para participar desse ciclo de seminário. A apresentação que eu vou fazer, é um balanço do que aconteceu com o SUS nesses últimos 25 anos. Como a Marta já colocou, aconteceu bastante coisa. Ele foi, de fato, um dos focos das manifestações, talvez não tenha sido o principal, o único, mas foi um foco importante. E a partir desse balanço que eu vou apresentar, eu quero colocar algumas questões para discussão. O que eu vou tratar aqui são 4 tópicos. Eu vou pegar carona na forma como a Maria Hermínia apresentou os paradoxos e vou mostrar que também na saúde a gente tem essa questão dos paradoxos, que a Marta também já tratou. Depois vou procurar dar um panorama do que aconteceu com o SUS nesses últimos 25 anos, uma coisa breve, mostrar alguns indicadores de saúde da população e de desigualdades em saúde, retomar o que foi discutido depois das manifestações sobre o que fazer com o SUS, como melhorar o SUS e colocar questões para debate. Eu vou tentar ser bem rápida, mas vamos ver quão rápida eu vou conseguir. Então, em relação aos paradoxos, muito na linha do que a Maria colocou, há um descompasso, né? Quer dizer, os especialistas, tanto brasileiros quanto internacionais, têm tido uma avaliação muito positiva sobre o SUS, né? E para ilustrar isso, quer dizer, nos últimos anos foram publicadas uma série de edições especiais de revistas muito prestigiosas, como o British Medical Journal, o Lancet, que chamavam a atenção para a experiência brasileira. E algumas dessas edições foram, inclusive, organizadas por especialistas brasileiros, né? E só para dar uma ideia de como a visão é positiva, para o caso da mortalidade infantil, um dos articulistas dizia até mesmo os gols do milênio aspirariam a alcançar menos, quer dizer, os resultados foram excepcionais. E por outro lado, logo em seguida, num artigo da Folha de São Paulo, a gente vai ler o que a gente lê o tempo todo na imprensa, né? Que a pessoa que precisa do SUS vai ao SUS e que o encontra é um calvário, um tratamento de espera desumana. Quer dizer, uma visão muito contrastante. Então, a Marta já deu grandes traços aí do que aconteceu. Eu vou tentar entrar um pouco mais fundo na interpretação de onde é que pode estar vindo esse paradoxo, né? Todo mundo sabe, mas é sempre bom lembrar que a partir de 88, com a Constituição, a saúde passou a ser um direito, né, de todo cidadão. Isso não era assim, quer dizer, existia o sistema público, mas ele tinha certos entraves. Hoje em dia não, todo brasileiro tem direito e o Estado é responsável por garantir acesso à saúde, né? E a partir daí, a partir de 88, começaram a acontecer muitas mudanças no sistema público, né? E para pontuar algumas dessas mudanças em relação às desigualdades em saúde, eu queria chamar a atenção do fato de que já na década de 70 e 80 havia um pensamento crítico sobre os problemas do sistema público de saúde, né? E esse pensamento apontava para várias dimensões da desigualdade, né? Uma delas era na questão de que procedimentos são financiados, né? Então, a saúde, ela tem a saúde básica, a saúde de média complexidade, que são procedimentos um pouco mais elaborados, e a alta complexidade, que são procedimentos bastante caros, que você precisa de uma tecnologia grande e de um recurso humano muito especializado, né? Então, o que se dizia é que muito do dinheiro do sistema público ia para os procedimentos de alta complexidade, que estavam nas regiões urbanas, nos hospitais de ponta, e que o resto do país ficava um pouco à mercê e que a saúde básica estava muito descoberta, né? Também se pontuava muito a questão das desigualdades regionais, né? Então, por exemplo, vocês podem ver aqui no gráfico, o norte, que tinha uma população de 5,5% da população brasileira, levava 2,3% do orçamento público para a saúde. E a região sudeste, que já era rica, que já concentrava muitos recursos, tinha 44% da população e levava 60%
dos recursos. Quer dizer, havia uma desigualdade na distribuição de recursos que prejudicava as regiões mais pobres e mais isoladas. E a mesma coisa com os grupos populacionais. Quer dizer, de longa data conhecido o fato de que as taxas de mortalidade infantil e materna são mais altas na população negra e indígena do que na população branca. Né? Então, qual era a questão? Isso as pessoas sabiam e já havia muita tentativa de mudar esse quadro, mas muita dificuldade em mudar o quadro. Né? E o que começa a acontecer a partir de meados dos anos 90 é que o quadro começa a mudar. Né? Então, o que foi feito? Como é que esse quadro começou a mudar? Né? Primeiro, a capacidade instalada pelo Brasil mudou muito. Né? Então, quanto mais claro o mapa, mais unidades de saúde ambulatorial vocês vão ter. Então, dá para ver que o Brasil, como um todo, ganhou capacidade instalada no SUS. Né? O que é importante aí? Né? É que, além de ser uma capacidade instalada, ela é uma capacidade instalada diferente. Não é mais, você tem um posto de saúde, a unidade básica de saúde, mas ela é capitaneada pelo programa de saúde da família. Né? Esse programa, quer dizer, tem uma visão diferente. Em vez da população ir à unidade, é, na verdade, a unidade que continua recebendo as pessoas, mas ela tem uma equipe que vai até as casas, que mapeia o território e que procura fazer prevenção e educação, além de ligar as pessoas ao sistema de saúde. Né? Então, o resultado disso é que populações rurais que estavam muito à mercê do sistema passaram a receber atenção em saúde. Então, por exemplo, no Nordeste, em 2010, vocês veem a barra azul aí, passou a ter 96% da população rural coberta pelo SUS. E, enquanto em 2000 era 29%. Então, realmente, o sistema expandiu. Como é que isso foi possível? Foi possível, em parte, porque aumentou bastante o financiamento para a saúde. Né? O financiamento como um todo, público e privado, passou de 6,6% do PIB para 9%. Então, o bolo cresceu e a parte do bolo destinada ao setor público também cresceu. Né? Era 43%, passou para 47%. Então, 10% do gasto brasileiro, do PIB brasileiro, gasto em saúde, é bastante. Então, só para vocês terem uma ideia, países como a Inglaterra, a França, o Canadá gastam entre 8% e 10% do PIB com saúde. O problema é o jeito que isso é dividido. Né? No Brasil, 43% desses recursos são para tratar os 70% da população que usa de fato o SUS. Então, não é sem sentido a argumentação de que o sistema está um pouco desfinanciado. Né? Mas, como a gente viu no slide anterior, quer dizer, a boa notícia está um pouco desfinanciado, mas hoje em dia está chegando no norte, no nordeste, nas populações rurais. Então, está havendo uma mudança nesse perfil. Né? Como é que isso foi possível? Né? Em parte, eu não vou entrar muito aqui, mas houve um ciclo de inovações muito grande dentro do sistema público que mudou a forma de governo, a forma de pactuar e articular os programas e também a forma, enfim, a arquitetura geral. Eu queria destacar 3 coisas que acho que nos ajudam aí para pensar para o futuro. Uma é que muito do que deu certo no SUS nesses últimos anos vem de experiências dos anos 80, né? Porque quando o INAMPS começou a ser, enfim, a fraquejar, os governos estaduais ganharam bastante dinamismo e conseguiram desenvolver programas como o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, o Programa de AIDS, os conselhos, quer dizer, isso começou como inovações locais que depois, enfim, foram levadas para o governo federal, articuladas com uma maneira nova de financiar e de pactuar, que deu muito certo. Né? E também tem aí um conjunto grande de conselhos, tanto de conselhos de participação, quanto de conselhos de gestores, quer dizer, que junta secretários estaduais e municipais para, de fato, gerir a informação, não só trazendo do Ministério alguma coisa que é mais administrativa, mas também subindo informação dentro do sistema.
E com isso, os municípios, que a Marta mostrou aqui, esses municípios, eles ganharam muita importância na gestão do sistema de saúde. Só para dar uma ideia, nos anos 95, 23% dos municípios geriam a sua atenção básica, né? Em 2010, 90% realmente implementam e cuidam da atenção básica. Então, é uma mudança bastante grande, né? A questão é um sistema complicado, né? Você tem o governo federal, tem os estados, tem os municípios, cada um tem uma função, todo mundo tem que estar super bem coordenado para isso funcionar. Está dando certo, né? Para responder essa pergunta, eu vou tentar chamar a atenção para 3 coisas. O que mudou no processo, o que mudou na qualidade e o que mudou na efetividade do sistema, muito rapidamente, né? Em parte, mudou o acesso. Quer dizer, não só puseram o UBS pelo Brasil todo, mas as pessoas estão, de fato, recebendo mais serviços, né? Então, aqui a gente tem a distribuição das consultas básicas por habitante ano. Queria chamar a atenção para 2 coisas. Cresceu bastante, né? As desigualdades entre o Norte e o Nordeste foram reduzidas. Se a gente pegar a diferença entre 1,33, 2,6, 2,19, 2,88, está mais próximo. E o que é super importante, em 95, o Norte e o Nordeste estavam abaixo do parâmetro que é recomendado pelo Ministério da Saúde e outras organizações, que é de 2 a 3 consultas básicas por habitante ano. E quando a gente chega em 2008, todas as regiões brasileiras entraram no parâmetro, né? Então é importante. Em relação à qualidade, a gente tem menos indicadores, né? Quer dizer, indicador de processo, se o tratamento é adequado ou não, se está resolvendo o problema, quanto tempo as pessoas esperam, tem muito menos informação. Quando a gente olha os indicadores clássicos, que é de mortalidade e de expectativa de vida, o que a gente vai ter é que o sistema andou bem, né? Quer dizer, a mortalidade infantil caiu assustadoramente, quer dizer, caiu de quase 70 por mil para aproximadamente 16 por mil, a média nacional, né? Então é um ótimo desempenho, isso para todas as regiões melhoraram. E quando a gente olha para a expectativa de vida, os resultados também foram bons, né? A gente ganhou quase 11 anos de vida nesses 30 anos. Bom, esses resultados, eles são melhores que de países parecidos com o Brasil. Então, o Brasil realmente foi bem, né? Quando a gente olha para a questão da desigualdade, também se avançou bastante, né? Esse gráfico ele é para as regiões. A gente vê que o Nordeste estava disparadamente mais alto em relação à mortalidade infantil. Para a expectativa de vida, isso também era verdade, né? E as taxas estão muito mais próximas em 2010. Então, houve uma redução. Quando a gente olha o que aconteceu entre os estados e entre os municípios, também melhorou, tá? E nós temos alguns estudos aqui no estado de São Paulo olhando para dentro dos municípios, o que acontece internamente, e também os resultados é que houve uma diminuição na desigualdade. Então, desse ponto de vista, o cenário é positivo, né? Quer dizer, houve um aumento da oferta, os indicadores de mortalidade e esperança de vida melhoraram e as desigualdades entre regiões, estados, municípios e intramunicipais diminuíram, né? Eu queria pontuar aqui que eu poderia ter apresentado esse quadro de um jeito um pouco diferente, né? Eu poderia ter chamado a atenção para o fato de que tudo bem, tem bastante unidade sendo criada, mas falta médico, então essas unidades estão ociosas, né? A gente tem pouca informação sobre a qualidade, então está pondo bastante dinheiro no sistema, mas não tem muito monitoramento do que está acontecendo de fato. E houve uma redução da desigualdade, mas tem municípios do Nordeste que tem mais do que o dobro das taxas de mortalidade do que o país como um todo, né? Então, seria um pouco olhar o lado vazio do copo, né? Eu penso que a gente não precisa tomar uma decisão aqui.
Quer dizer, não, vamos apoiar os especialistas e olhar o lado cheio do copo, ou vamos fazer coro com a imprensa e com a população que está olhando o lado vazio. Né? Creio que o desafio é como é que a gente constrói evidências sobre a qualidade do SUS. Né? E eu quero me deter, então, um pouquinho nisso. Né?